Pronto, a aula está sendo gravada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu confirmar. Vocês estão vendo aqui, ó, minha tela de computador? Estão vendo a apostila? Sim. Beleza. Então, essas aulas aqui, elas estão no YouTube já, né? Espero que vocês já tenham assistido. Onde eu trato o ambiente e os seres vivos, que é essa parte, é o segundo capítulo do primeiro bimestre, né? Eu falo sobre fatores abióticos e bióticos. Isso aqui também a gente discutiu a aula passada. Aula passada não, a videoconferência da semana passada. Discutimos também a questão do habitat, do nicho ecológico. Isso aqui também vocês já viram na sexta série. Discutimos o ecossistema, que é formado por indivíduos ou organismos, por uma população, por comunidade, por um ecossistema e pela biosfera. A biosfera é o planeta Terra. Aí a gente discutiu essa parte aqui, conexões, né? Diferentes ecossistemas, diferentes habitats. Eu lembro que eu falei certinho de cada uma dessas aqui. Aí comentei sobre essa questão, que é uma atividade para ser feita em casa, mas que seria interessante a gente estar tendo aulas presenciais para a gente discutir isso aqui, né? Aí também eu discuti essa questão da atividade, porque essa atividade que pergunta se é possível considerar cada bromélia, essa flor aqui, como um ecossistema, a gente discutiu sobre isso. Aqui também a gente discutiu sobre isso, né? Onde vive cada animal, isso aqui que é para fazer quais são as características, né? Eu lembro que eu falei, claro, que o peixe ele só vai poder viver no mar, por causa da respiração dele. Aqui também. Bom, e aí tem essa parte de cadeias e teias alimentares, que eu também já discuti, quer dizer, foi em aula, né? A aula está gravada no YouTube, vocês podem assistir essas aulas quando vocês quiserem. Só uma coisa, eu mandei mensagem para vocês todos pedindo que a maior parte dos alunos não fizeram as atividades daquela sessão O que Aprendi. Deixa eu voltar aqui na sessão O que Aprendi. No final do primeiro capítulo do livro, do LDI, tem essa seção aqui, ó, O que Aprendi, página 18 e página 19. Gente, ó, por favor, quem não mandou ainda, faça isso aqui no próprio LDI, tira uma foto e manda, tá? Manda ali pelo positivo on. Eu preciso disso aqui, certo? Então, a página 18 e 19. Quem já mandou, obrigado, né? Eu sei que muitos que estão aí mandaram, mas tem gente que ainda não mandou. É bem fácil de fazer, eu fiz uma revisão inteira com vocês. Escreve no próprio LDI, tira uma foto e me manda. Bom, cadeias e teias alimentares, isso aqui vocês também já estudaram na sexta série. Aqui ele vai falar, né? Quando a gente estuda os ecossistemas, a gente pode ver que eles são compostos por diferentes seres vivos e também por fatores abióticos que interagem entre si. Isso aqui eu lembro que eu falei também na nossa última videoconferência, que nós, seres vivos, que somos os fatores bióticos, dependemos dos fatores abióticos para sobreviver. Bom, os fatores bióticos são os que apresentam vida, né? São os seres vivos. Os fatores abióticos são aqueles fatores que não apresentam vida, como a gente discutiu já em videoconferência, nas aulas anteriores. Sol, por exemplo, água, ar,
a atmosfera, a crosta terrestre, a atmosfera terrestre, né? Tudo isso a gente precisa de água para sobreviver, a gente precisa de ar atmosférico para sobreviver, a gente precisa da crosta terrestre para sobreviver, de terra, de rocha, do solo, né, porque sem isso não seria possível haver o crescimento das plantas, sem as plantas a gente não teria alimentos, a gente não teria oxigênio, então é tudo interligado, um necessita do outro, tá? Olha só, e muitas das relações estabelecidas entre os seres vivos envolve a transferência de energia por meio da alimentação. Bom, para nos mantermos vivos, nós precisamos obter energia. Mas, eu não lembro se eu já comentei isso com vocês ou não, como que a gente obtém energia? A gente não tem um carregador que liga na tomada, igual para carregar o celular, para ligar a televisão, ligar o computador, por exemplo. A nossa forma de obtenção de energia é através da alimentação. Né? Então, ó, aqui tem uma imagem mostrando uma mulher no supermercado com um carrinho de compra, uma imagem de uma feira. Só um pouquinho. Me pediu para participar. Aqui. Então, isso aqui está mostrando pessoas fazendo compras de alimentos, né? Então, deixa eu ver, ó, seção de vegetais em mercado e barraca de feira no Rio de Janeiro. Observando as imagens, nós podemos fazer uma série de questionamentos. Qual a relação desses locais com a nossa alimentação? Em sua opinião, você faz parte de algum elo alimentar que ocorre na natureza? Qual a relação desses locais com a nossa alimentação? Nós precisamos. Aqui está mostrando uma relação de consumidores, né? Tipo, capitalismo também, né? Sistema capitalista, que tem o produtor, que é o... Agora, olha só, não vamos inverter as situações aqui. O produtor que eu estou falando aqui é o produtor rural, né? A pessoa que planta frutas, verduras, legumes e vende isso aqui. Isso aqui é uma relação de capitalismo, né? Onde esse senhor aqui ele está vendendo os seus produtos e essas pessoas estão comprando esses produtos. Aqui também é a mesma coisa, só que isso aqui é um mercado, né? Então, as pessoas vêm até o mercado para comprar esses produtos aqui. E claro que nós fazemos parte de um elo alimentar que ocorre na natureza, né? Se você consome, você faz parte. Se você produz, você também faz parte. Aqui, essa questão, talvez ele queira falar assim, qual é o elo alimentar? Qual é a cadeia alimentar que nós fazemos parte? Por nós sermos seres humanos, seres racionais, evoluídos, inteligentes, nós, seres humanos, não somos alimento de nenhum outro animal. Ou seja, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós nos alimentamos de plantas e animais, de fungos também, de bactérias também. Porém, não existe nenhum outro animal que se alimenta de nós. O único, assim, quando nós morremos, aí o que acontece? Aí os decompositores, que são os micro-organismos, vão degradar o nosso corpo, né? Então, claro que a gente faz parte de um elo alimentar. Um ponto importante é que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nenhum outro animal se alimenta de nós. Já pensou, tipo... Bom, isso eu até acho bom que aconteça. Muita gente vai na África, no continente africano, naqueles parques enormes que tem muita vida selvagem, eles vão lá para caçar rinocerontes, caçar leões. Isso por quê? Apenas por diversão, pela diversão de pegar uma arma, uma espingarda e matar um leão, matar uma leoa,
matar um elefante apenas por diversão. Existem muitos casos desses caçadores que vão lá e acabam sendo mortos. Eles vão caçar e acabam virando a caça, né? Aí acabam sendo mortos por um leão ou por sei lá, um búfalo, por um elefante, ou por N motivos, por qualquer motivo que possa acontecer. Aí, claro, se um leão matar uma pessoa, talvez esse leão se alimente dessa pessoa, né? Vai comer essa pessoa, vai se alimentar dessa pessoa. Mas isso não é a cadeia alimentar do leão, né? O leão não sai por aí caçando humanos. O leão, ele se protege, né? Ele está se defendendo. Imagina, você está no habitat do leão. Aí o leão tem seus filhotes, né? Tem sua casa, ele tem sua comida. E você quer chegar para matar o leão apenas por diversão, o leão ele vai se proteger, ele vai se defender. E muitos desses caçadores acabam sendo mortos. E, como eu falei, eu acho até bom, porque eu acho um absurdo as caças, né? As pessoas que caçam animais apenas por diversão. Mas, voltando ao assunto da aula, né? Então, nós, seres humanos, não fazemos assim, parte de uma cadeia alimentar onde nós somos o alimento. Nós fazemos parte da cadeia alimentar onde nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós nos alimentamos de quase tudo que existe na natureza, mas a gente não é fonte de alimento para outros seres vivos. Então, olha só, outros questionamentos. De onde vêm os alimentos que estão no supermercado e feiras? Bom, vocês sabem, né? Isso aqui vem dos produtores rurais, pessoas que plantam, pessoas que produzem, pessoas que colhem. Bom dia, William. Bem-vindo. Então, isso aqui é fácil, né? De a gente saber, né? Que isso aqui vem de pessoas que trabalham no campo, em chácaras, sítios, fazendas, enfim. Isso aqui não vem de. Isso aqui não brota na prateleira do supermercado, né? Isso aqui precisa da terra. Então, isso aqui, olha só, são seres vivos que precisam de fatores abióticos para crescer e se desenvolver. A gente sabe que não adianta eu ter sementes de alface, por exemplo, e deixar elas em cima de um prato. Não vai. A semente não vai se desenvolver e vai dar origem a um pé de alface. O que ela precisa? Ela precisa ser colocada num solo, um solo fértil, né, um solo bom, onde ela vai crescer, se desenvolver, ela vai precisar de luz solar, ela vai precisar de água, ela vai precisar de uma temperatura certa para se desenvolver, porque se for muito calor não vai nascer, se for muito frio também não vai nascer. Então, esses são os fatores abióticos que os seres bióticos precisam para se desenvolver, certo? Então, para que vocês compreendam que tudo está interligado, certo? Tanto os fatores bióticos quanto os abióticos dependem uns dos outros. A questão 3 aqui, né? O questionamento. Como os seres humanos faziam para conseguir alimentos antes da existência do comércio? Bom, antes da existência do comércio, né, ou seja, um produtor rural vem aqui e expõe numa feira os seus produtos que ele produz e as pessoas vêm e compram. Como que as pessoas faziam para conseguir alimentos? Elas tinham que caçar, mas isso é muitos anos atrás. Você precisava caçar o seu alimento, você precisava colher o seu alimento, cultivar, plantar. Muita gente faz isso ainda hoje em dia. Tem a sua própria horta, tem o seu próprio quintal ali, onde dá o seu próprio pomar, onde dá para ter árvores frutíferas,
uma horta onde você pode plantar ali verduras, legumes, alguns tipos de frutas, né? Bom, isso entra também nessa questão do capitalismo, né? Pessoas que têm, assim, cultivam frangos e galinhas, então elas podem ter ovos, aí pode se alimentar do frango, ou vaquinhas para produção de leite, aí desenvolve seu queijo. Na verdade, eu tenho muita vontade de ter um sítio onde eu conseguisse produzir, assim, ter minhas próprias galinhas para ter os ovos, a minha vaquinha para produzir leite, daí eu faço queijo, faço requeijão, faço nata, ter aí a minha horta, né, para produzir frutas, verduras, legumes, plantas diversas. Isso seria muito interessante. Porque isso aqui também, principalmente mercados, assim, os grandes mercados, eles causam muitos danos, muita poluição no meio ambiente. O sistema capitalista em geral. Então, olha só, deixa eu ver o que ele fala aqui. Ó, até mesmo micro-organismos podem estar relacionados com a produção do que comemos, como as bactérias utilizadas na produção de iogurte. Aí, como eu falei, né, para vocês, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Quando a gente morre, quem vai degradar o nosso corpo são os micro-organismos, são os decompositores, tá? Mas esses micro-organismos, eles também atuam na produção de alguns alimentos. Aqui, por exemplo, está o iogurte. Não só o iogurte, tá? Pães, massas, biscoitos, pizza. A massa da pizza é feita a partir de trabalho de micro-organismos e algumas bactérias. Queijos, em geral. Então, são alguns tipos de alimentos que precisam da ação dos micro-organismos. Tudo aquilo que é processado, ou seja, macarrão. O macarrão, ele não nasce, né? A gente precisa misturar farinha com água e com um tipo de fermento especial ali. Então, o fermento são micro-organismos. O iogurte, para produzir iogurte também tem que misturar o leite com alguns aditivos, né? Aditivos assim que vão dar o sabor ou frutas, mas também precisa de algum tipo, uma bactéria específica para produzir iogurte. Assim também como queijos, os embutidos em geral, salames, todas essas coisas assim, elas precisam da ação de micro-organismos, principalmente de bactérias e fungos, ok? E eles fazem parte da nossa cadeia alimentar, né? Claro que, por exemplo, frutas aqui como tomate, legumes como repolho, verduras, isso aqui não precisa, isso aqui é um ser vivo, uma planta, né? Isso aqui não precisa de uma ação de um micro-organismo para crescer e se desenvolver. Então, olha só, nos diferentes ambientes, quando um ser vivo se alimenta de outro, ele adquire energia e matéria na forma de nutrientes, garantindo sua sobrevivência. A sequência unidirecional de matéria e energia que são transferidas entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. E dependendo da posição que um ser vivo ocupa dentro das cadeias alimentares, ele ocupa um respectivo nível trófico alimentar. Então, olha só, deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Quando a gente se alimenta, voltando lá no começo da aula, como que a gente obtém energia? A gente precisa se alimentar para obter energia. Então, quando estamos nos alimentando, estamos adquirindo energia para fazer as nossas atividades diárias. Nós também estamos obtendo matéria na forma de nutrientes, vitaminas, nutrientes, sais minerais, tudo isso é muito importante para a nossa sobrevivência.
e a gente obtém isso a partir da alimentação. Ele fala que isso aqui é unidirecional. O que é esse unidirecional? É que só segue uma direção, né? Então, se a gente falar dos produtores e consumidores, a gente sabe que as plantas são os produtores. Eles são seres autótrofos, seres que conseguem produzir seu próprio alimento pela fotossíntese, pela energia do sol. E nós, seres humanos, os animais, eles são os consumidores. Então, isso é unidirecional, né? Isso nunca vai inverter. Nunca nunca o, os produtores vão se alimentar dos consumidores. Isso nunca vai acontecer. É sempre os consumidores se alimentando dos produtores. É. Então, aqui fala dos produtores, né, que são as plantas, que são seres autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento, ó, produzem o próprio alimento utilizando a energia do sol, tá? Os produtores, eles são o primeiro nível trófico da cadeia alimentar e pertencem ao grupo dos produtores. Como que eles obtêm o alimento? Eles fazem a fotossíntese. As plantas, todas as plantas realizam fotossíntese, então elas precisam da energia do sol, elas precisam do gás carbônico que está presente na atmosfera. As plantas precisam também de água, né, que elas obtêm pelas raízes a partir do solo, água e sais minerais, né? E aí as plantas, no processo da fotossíntese, elas produzem glicose. Glicose que é açúcar. Não, mas não é igual o açúcar que a gente utiliza em casa, né? Os grãozinhos de açúcar para produção de bolos, outras coisas, por exemplo. É um composto químico que as plantas produzem e está dissolvido na seiva das plantas. E as plantas utilizam essa glicose aqui para crescer e se desenvolver. Uma coisa importante quando as plantas realizam o processo da fotossíntese é que elas eliminam oxigênio para o ar atmosférico, né? E os animais utilizam esse oxigênio aqui para sobreviver. Bom, quando as plantas elas crescem e se desenvolvem, elas vão começar a produzir frutos. Como aqui, por exemplo, está mostrando aqui maçã, né, laranja, tomate. Elas vão começar a produzir essas estruturas aqui, e nessas estruturas elas armazenam energia, elas armazenam matéria na forma de nutrientes. Por exemplo, o tomate ele é rico em um composto lico, licopro, licopiteno, acho que é. Bom, enfim, não lembro o nome. Que isso aqui é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, é importante a gente comer tomates. Laranjas, por exemplo. Vocês sabem que laranja é uma fruta cítrica, né? Ela tem bastante vitamina C. E vitamina C também é muito importante para o nosso desenvolvimento e ela é um ótimo. Ela reforça bastante o nosso sistema imunológico para evitar o que nós desenvolvemos resfriados ou gripe, né? Enfim, então cada tipo de alimento aqui ele vai ter assim a sua composição de vitaminas, de minerais, de nutrientes que é importante para nós. Isso é a parte da matéria que está dizendo aqui, ó, tá? Matéria, ó, na forma de nutrientes, ok? E isso é importante para nós quando nos alimentamos. Por isso que ao nos alimentarmos de produtores ou de consumidores, a gente adquire tanto energia quanto matéria na forma de nutrientes. Bom,
Aqui ele está falando, né, que daí fala dos ambientes aquáticos, quem realiza o processo de fotossíntese são as algas, e as algas, elas são plantas aquáticas, podemos dizer assim. E elas também servem de alimentos para peixes e outros animais. Gente, só um pouquinho, eu vou espirrar. Acho que passou. Sistema de defesa do corpo inespecífico. Oi? Sistema de defesa do corpo inespecífico. Ah, o espirro? É isso aí, muito bem. Então olha só, isso aqui é uma imagem de uma microalga, né? Se tem micro na frente do nome é porque só pode ser visto em microscópico, a gente não consegue ver isso a olho nu. E aqui é uma alga macroscópica, né? Ou seja, que a gente consegue ver a olho nu, olha só, presa em rochas no ambiente marinho. Bom, consumidores. Consumidores são os animais. Professor, Diga. já que tu tá falando ali que pera, que agora um pouquinho. Já tu tá falando ali que o microscópio, que precisa olhar por um microscópio que não pode olhar a olho nu. Se eu botar uma roupa no olho, ele vai conseguir ver? Eu não entendi a sua pergunta. Fala de novo. É por causa que tu fala que é olho nu, aí se eu botar roupa no olho, ele vai conseguir ver o Ah, ô microscópio? Lucas. Não, Meu né? Deus. Não, nada a Senhor ver. Jesus. Eu sei que você tá fazendo piadinha só. Então, olha só. Voltando aqui. Consumidores, né? Consumidores são os animais e eles são heterótrofos. É engraçado que não tem essa informação aqui na apostila. Deixa eu ver. Tá. Mas olha só. Os seres que não produzem seu próprio alimento são chamados de consumidores. Eu lembro que eu trabalhei isso aqui no sexto ano com vocês. Nós, os consumidores, somos os heterótrofos, que não produzimos o nosso próprio alimento. Os autótrofos são os que produzem o próprio alimento, que são as plantas, né? E aí a gente é dividido em consumidor primário, secundário, terciário. Tem uma imagem aqui, depois eu vou mostrar. Os consumidores primários, eles são basicamente herbívoros, ou seja, são seres vivos que se alimentam somente de plantas. Pode ser frutas, folhas, raízes, enfim, só de plantas, eles não se alimentam de outros animais. Os consumidores secundários, aí eles já podem ser considerados animais carnívoros, que se alimentam de um outro animal. Então, ele está falando aqui de carnívoros. Aí ele fala aqui também de incentívoros. Incentívoros são animais que se alimentam de insetos. Por exemplo, isso aqui, ó, um pássaro se alimentando de inseto. Eu não conheço essa espécie de pássaro aqui, mas então, essa espécie de pássaro, ela só se alimenta de insetos. Ela não se alimenta de frutas, nem de nenhum outro animal. Se ela se alimenta só de insetos, ela é chamada de insentívoro. Bom, aí até na minha aula eu também expliquei o que são onívoros, né? São seres vivos que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. É o nosso caso, né? Nós, seres humanos. Claro que existem pessoas que são vegetarianas, por exemplo, que não se alimentam de animais. Então, daí eles não são chamados de onívoros, né? Eles são vegetarianos, ou podem ser chamados de herbívoros também. Então aqui, né, tá mostrando a transferência de energia, eu acho que eu expliquei para vocês também na aula, né, porque que essas setas aqui, por exemplo, ó, essa seta aqui, ela é bem mais espessa do que essa aqui e do que essa aqui, né, cada vez vai ficando menor essas setas aqui. Porque os produtores, eles armazenam muita energia e muita matéria na forma de nutrientes. Então, o consumidor primário, que são os herbívoros,
que se alimentam só de plantas, eles têm a opção de obter bastante energia, porque eles têm muitas plantas para se alimentar. Os consumidores secundários, por exemplo, o pássaro, um pássaro insentívoro, que só se alimenta de insetos, vai ser mais difícil para ele conseguir essa alimentação. Ele tem muito mais trabalho para conseguir alimentação, então a transferência de energia é menor. E um consumidor terciário, por exemplo, uma cobra que só se alimenta de pássaros, também, imaginem o quão difícil é para uma cobra conseguir caçar um pássaro, né? Não é uma coisa fácil. Então, a transferência de energia é muito menor nesses níveis aqui. E aí, ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e por aí vai. Então, ó, veja a representação das relações alimentares entre alguns seres vivos. Ó, plantas, capivara e onça. Então, plantas, produtores. Capivara. Capivara é um animal herbívoro que só se alimenta de capim, planta, né? Então, é um produtor primário, herbívoro. A onça, aqui nessa relação, ela está representando um consumidor secundário, ou seja, é carnívoro. A onça não vai se alimentar de capim, de planta, né? A onça só se alimenta de carne, só se alimenta de um outro animal. Então, essa é uma cadeia alimentar, ok? Aí vejam essa aqui, por exemplo, né? Um milho e um ser humano. Então, o milho aqui é uma planta, é um produtor. O ser humano que se alimenta do milho, ele é o consumidor primário. Ele pode ser chamado de herbívoro também, se a pessoa não comer animais, por exemplo. Mas olha só, nessa outra relação aqui. Então, a gente tem o produtor, a planta, o pé de milho. Quem normalmente se alimenta frangos e galinhas, essas aves aqui, que são animais, eles são agora considerados como os consumidores primários. E frangos, eles não são carnívoros, né? Eles se alimentam, eles são herbívoros, que se alimentam de plantas. Algumas pessoas até podem dar, assim, tipo, pedaços de carne para um frango e tal, mas não é a natureza dele. Na natureza mesmo, ele só vai se alimentar de plantas. Então, eles são herbívoros. E aí, um ser humano que se alimenta de um frango, então ele já é um consumidor secundário. O que é importante mostrar aqui, que o ser humano se alimenta tanto de animal quanto de planta. Então, por isso ele é considerado como onívoro. Ele se alimenta dos dois. Então, é só fazer uma relação, né? Plantas sempre serão produtores. Animais, aí a gente pode... Os animais sempre serão consumidores, mas aí tem as ordens, né? Pode ser consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, depende do tamanho da cadeia alimentar. E, por fim, os decompositores também fazem parte da nossa cadeia alimentar, só que os decompositores, eles são seres vivos microscópicos, né? Eles vão decompor, eles vão reciclar a matéria orgânica. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, ó, os organismos decompositores são representados por bactérias e fungos, como o cogumelo e a orelha de pau. A maior parte dos decompositores, eles são micro-organismos que são animais microscópicos, são seres vivos microscópicos que só podem ser visualizados com o auxílio de um microscópio. Aqui, por exemplo, está mostrando que isso aqui são bactérias, isso aqui são bactérias também, ou fungos, não sei. E aqui também, né? Um outro micro-organismo aqui, que eles estão presentes no solo, na Terra. Só que olha só, aqui tem um tronco de uma árvore que ele está em processo de decomposição. A gente tem aqui um cogumelo, e aqui tem esse outro cogumelo, tá? Que é chamado de orelha de pau. É um cogumelo também, é um fungo. Esses aqui,
são decompositores também, tá? Esse cogumelo e esse cogumelo aqui, eles são decompositores também. A diferença é que eles são macroscópicos, ou seja, que a gente vê a olho nu. Mas eles também estão realizando a decomposição desse tronco dessa árvore aqui. E aí, a decomposição ela ocorre com todo mundo, tá? Seja um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, seja uma planta, seja um tronco, seja uma fruta que caiu no solo, seja uma folha, tudo vai sofrer ação da decomposição, dos decompositores. Bom, na natureza, em algumas relações, elas ocorrem assim, né? Tipo, se um ser humano tem um galinheiro, onde ela cria galinhas e frangos, e aí essas galinhas e frangos se alimentam de milho, então a gente tem uma relação direta, né? Fechou nisso. Mas na natureza mesmo, na natureza selvagem, essas relações não ocorrem. Então, o que acontece é que existem teias alimentares. É porque a gente tem uma diversidade de organismos nos ecossistemas. Então, a gente tem diversos tipos de pássaros, diversos tipos de cobras e serpentes, diversos tipos de animais, diversos tipos de plantas, diversos tipos de frutos. Então, a gente tem essas teias alimentares que elas estão todas interligadas. Só um pouquinho aqui. Apareceu. Calma aí, Mariana, falta ainda uns minutos aqui. Então, olha só, as teias e cadeias alimentares, elas são todas interligadas. Eu explico isso aqui também na aula, na videoaula, né, que está no YouTube. Todos se relacionam, né? E todos aqui, seja consumidor primário, secundário, terciário, seja produtor, todos eles, vão sofrer ação dos decompositores. Olha para onde estão todas as setas aqui, Gramínea, sofrendo ação do decompositor. Cervo, sofrendo ação do decompositor. Gavião, sofre ação do decompositor. Serpente, sofre também. Arara, também. O buriti, que é uma fruta dessas palmeiras aqui, sofre ação do decompositor também. A palmeira em si também vai sofrer. O tronco de árvore caído aqui também vai sofrer ação do decompositor. Todos esses seres vivos vão sofrer ação dos decompositores ao morrerem, né? Ao perderem suas vidas. E aí os decompositores, como eles fazem essa reciclagem da matéria orgânica, eles... Eu tenho compositores, professor. Só um pouquinho, Lucas. A ação dos decompositores, como eles reciclam a matéria orgânica, aqui está escrito sais minerais, né? Eles disponibilizam sais minerais, mas não somente sais minerais, eles disponibilizam sais minerais, vitaminas, nutrientes, isso tudo para o solo. Isso aqui, por exemplo, a gente pode, quando a gente faz uma compostagem caseira, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente faz uma compostagem, o que a gente coloca normalmente lá? Restos de legumes, cascas de ovo, e aí deixa no solo para o solo enriquecer. Na verdade, o que está acontecendo? É que tem micro-organismos ali naquele solo que a gente está fazendo a compostagem, que vão decompor a matéria orgânica, vão reciclar a matéria orgânica, disponibilizando esses sais minerais, nutrientes, vitaminas para aquele solo. Então, aquele solo que daí é um solo rico, a gente fala que é um solo rico, é um solo bom para a gente colocar nas plantas, porque daí as plantas vão utilizar todos esses nutrientes, essas matérias, para crescer, se desenvolver e dar fruto, verdura, o que for. E aí, isso fecha o ciclo, né? Quer dizer, o ciclo ele nunca termina, ele sempre funciona, ele está sempre ativo. Fala, Bruno.
O... Agora eu me esqueci o que eu tinha falado. Ô, Tá, professor, Oi. se for no caso das plantas carnívoras, alguém comeria elas? Não que eu saiba. Quem tá falando? Lariane, Oi, Lariane. Boa. O que é uma planta carnívora? A gente considera uma planta carnívora como um produtor ou um consumidor? O que você consumidor? acha? Consumidor? Bom, a planta carnívora, por mais que ela tenha esse nome, por mais que ela se alimente mesmo de pequenos insetos, né? Ela é considerada ainda um produtor, porque ela ainda realiza a fotossíntese. Por que ela se alimenta de insetos, então? Essas plantas carnívoras, mesmo ela realizando a fotossíntese, ela ainda precisa se alimentar de insetos para obter, aqui, ó, principalmente aqui, isso que está escrito aqui, ó, sais minerais, tá? Alguns outros tipos de nutrientes. Isso é uma complementação para ela, ok? Mas ela ainda realiza fotossíntese, sim. Então, ela ainda é considerada um produtor, não um consumidor. Mas é interessante sua pergunta. Eu não sei se existe algum animal que se alimenta de planta carnívora. Professora. Ah, pode falar, pode falar. Eu, Eu n- interrompo. eu vou pesquisar sobre isso e daí na semana que vem a gente conversa melhor sobre isso, tá? Eu vou pesquisar se existe algum consumidor que se alimenta de planta carnívora. E é interessante também, eu vou ver se existem plantas carnívoras que produzem frutos ou flores, ok? Aí eu trago essa informação na próxima semana. Mas boa, bem interessante sua pergunta. Ô, professor, Oi. eu tava perguntando lá qual que eram os consumidores. Bom, a gente tem daí como eu falei, né? Tem os consumidores primários, que são os herbívoros, tem os consumidores secundários, terciários, quaternários, mas os consumidores, em regra geral, são os animais, Ah, ok? professor, e aqueles pão lá que tu tinha feito, aquele lá que tu botou na caixa, como é que estão? Então, eu vou tentar fazer um outro. Lembra que eu falei a aula passada Ah, que então, a minha esposa acabou melhor jogando assim, né? fora? Porque melhor assim, né? Porque eu amassei todo o pão. Tá, Era pra passar pinha, eu passei. sim, sim. Tá, ó, é 9h45 já, gente. A próxima aula, aí tem a próxima terça-feira, na próxima videoconferência, aí a gente realiza as atividades que tem na apostila e mais algumas outras coisas. Gente, olha só, amanhã a gente tem um conselho de classe entre os professores, tá? Vai ser por videoconferência também. Eu preciso que quem não me enviou ainda aquelas atividades do que aprendi, que me envie, porque é essas atividades que vão ser consideradas como, Qual parte, né? o Bruno, é página 18 e 19 da Bom, sessão O que aprendi, tá? E aí, a escola vai entrar em contato com vocês falando quando estiver disponível a apostila do segundo bimestre. Aí, bom, aí eu não sei também como é que vai ser esse processo de ir até a escola retirar e tal, mas a escola avisa vocês. Beleza? Então eu vou. Deixa eu interromper a gravação aqui.